Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Antes de ensinar, eu gostaria de começarmos orando. Obrigado, pastor. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer nesta noite, Senhor. Queremos te dar, Senhor, toda a honra e toda a glória. Queremos, Senhor, dizer que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Queremos que o teu Espírito, Senhor, possa fluir, Senhor, através de nós. Que o teu Espírito possa tocar os nossos corações, Senhor. Que o teu Espírito possa fazer com que a tua palavra, Senhor, venha gerar frutos em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que venha estar sensíveis, Senhor, à tua voz. Nós queremos, Pai, que em tudo o Senhor venha receber, Senhor, o louvor e a adoração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Como hoje à noite é um culto de doutrina, a palavra que Deus colocou no meu coração é para falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus, porque o Espírito Santo é um presente de Deus para nós. Amém? O que seríamos de nós sem o Espírito Santo, não é? O que seria da gente sem a presença do Senhor? E vocês lembram de Moisés? Quando Deus chamou Moisés para tirar o pessoal do Egito, Moisés disse o quê? Só vou se a sua presença for comigo. E só foi quando Deus foi com ele. Da mesma forma, é o Espírito Santo, ele é a presença de Deus conosco, né? Então, não vamos a lugar nenhum sem o Espírito Santo, porque ele, de fato, é muito importante. Com certeza, a vida de pessoas que ainda não o conhecem ou não têm, não é tão abençoada quanto a nossa é, porque a presença dele faz toda a diferença. E, como vocês já sabem, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele também é Deus. E ele também faz parte da Trindade. Então, lá em Gênesis 1:2, nós sabemos que está escrito o quê? Que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo é eterno como Deus é eterno. Faz parte da Trindade, também recebe a nossa adoração, também é louvado por nós. E ele também estava com Deus na criação do mundo, porque ele é Deus, né? Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o Espírito Santo também estava lá. Não só nesse momento, claro que ele já estava antes lá também junto. Até quando Deus estava já consertando o caos da terra, né? E também ele estava preservando a terra. E o Espírito Santo, ele tem várias funções, principalmente na Nova Aliança, porque ele já tinha várias funções no Velho Testamento, ele já tinha várias atividades atribuídas a ele, mas no Novo Testamento ele também tem várias outras. E eu quero me focar nessas do Novo Testamento, porque é a aliança que nós estamos vivendo hoje, porém eu quero falar só um pouquinho para vocês relembrarem que o Espírito Santo ele estava na história do Velho Testamento. Então ele já tem uma história com a humanidade, né? Ele não veio só depois de Jesus ter morrido por nós e ter ressuscitado, mas ele já vinha de antes. E se a gente vê lá no Velho Testamento, diz que o Espírito Santo ele vinha sobre, né? Vinha sobre os reis, sobre os sacerdotes, vinha também sobre os reis, sacerdotes e profetas. E também ele vinha sobre os juízes, que no caso foi Sansão, Gideão, todos os líderes que Deus levantou. E o Espírito Santo vinha sobre eles para capacitá-los. Aí eu gostaria de vocês abrissem comigo, por favor, para a gente ver lá em Números 27:18. Aqui nós vamos ver quando Deus pede para Moisés chamar a Josué. Diz assim, então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, o filho de Nun, homem em quem está o quê? O Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Aqui, Josué estava recebendo do Espírito que estava já sobre Moisés. Porque Moisés já tinha sido ungido por Deus, já tinha o Espírito sobre ele, e por isso ele estava, através da impondo as mãos, passando também a autoridade dele para que Josué pudesse estar ocupando o cargo dele como líder. Ou seja, tudo que Moisés fez, abrir o mar vermelho, bater na rocha para trazer água para os israelitas, e toda aquela liderança que ele teve de trazer o povo do Egito para a terra prometida, foi guiado pelo Espírito de Deus. Não foi na força de Moisés que ele veio, mas sim ungido por Deus com aquela capacidade para guiar o povo. E eu quero que vocês abram lá em Números 11:16.
para a gente ver isso. Porque eu sei que às vezes a gente fica, meu Deus, como essas pessoas faziam isso? Como elas tinham coragem ou tinham ousadia? Mas elas não estavam sozinhas. Tinha alguém que estava com elas. Tinha alguém que estava dando força para elas. Tinha alguém que estava levantando elas e dando fé para elas. Você pode, você consegue. E lembrando sempre de quem era Deus, né? E o que Deus poderia fazer. Então, em Números 11:16, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Aqui, eu peguei esse versículo para mostrar para vocês também que Deus colocava o espírito dele sobre algumas pessoas que ele escolhia para determinadas funções. Moisés era o líder principal. Claro que o espírito de Deus estava sobre ele. Deus já o tinha escolhido para levar o povo do Egito. Mas teve uma hora, quando isso aqui você lendo, é quando eu queria comer carne. Eles estavam murmurando e reclamando, porque só estavam comendo só o maná, e estavam reclamando, né? E aí Moisés se irritou, ficou com raiva dos israelitas e disse: Ó Senhor, você não está vendo porque o Senhor botou esse povo nas minhas costas, no meu ombro, com toda a responsabilidade. Por acaso fui eu que dei a luz a esse povo? E só toda hora reclama. E Deus disse: tá certo. Tá pesado para você? Então chame 70 autoridades, 70 líderes. Porque eu vou repartir do espírito que está sobre você, eu vou pôr sobre eles. Para que eles possam auxiliar você. Então Deus fez isso, colocou sobre eles o espírito também, para que eles pudessem auxiliar Moisés. Aí agora nós vamos seguir aqui para a gente ver também Bezael, em Êxodo 35. Êxodo 35, 30. Diz assim: Disse então Moisés aos israelitas, Êxodo 35, 30. O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu a capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e com tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Aqui, quando o Senhor pediu para Moisés construir o tabernáculo lá no deserto, claro que Deus tinha dado o projeto para Moisés já. E tinha trabalho artesanal lá. E precisava que alguém fizesse. E Deus pôs o Espírito sobre o escolhido dele, que foi Bezalel, né? E também sobre esse outro aqui, como é o nome dele, deixa eu me ver, que é diferente dele também, para que eles pudessem construir aquilo que Deus queria. Ou seja, Deus os capacitou com habilidades artesanais para eles criarem as coisas que Deus desejava que eles fizessem com a perfeição que Deus queria que eles fizessem. Ou seja, o Espírito Santo de Deus já estava capacitando eles aqui. Na nova aliança, nós sabemos que o Espírito capacita também cada um de nós. Mas só não foi na nova aliança. Lá na velha aliança, você vê que ele já estava fazendo isso. Ele já estava capacitando as pessoas. Ele já estava ensinando a elas. Para que elas pudessem cumprir aquilo que Deus desejava que elas cumprissem, né? Vamos ver agora lá Gideão, Juízes 6:34. Quem se lembra da história de Gideão, né? Quando Israel estava sendo oprimido, estava sendo basicamente cercado, sitiado pelos midianitas, amalequitas e outros povos. E eles, quando eles plantavam, esses povos vinham e colhiam toda a colheita e destruíam, devastavam e matavam o gado e todos os animais de Israel. E o pessoal de Israel estava passando fome por causa disso. Eles estavam sendo oprimidos há basicamente 8 anos, mais ou menos. E foi quando o povo foi clamar a Deus para pedir a Deus socorro, porque eles estavam passando fome. Eles não estavam mais aguentando, né? E é aí quando Deus levanta quem? Gideão.
E a gente vê aqui em Juízes 6:34 que Deus vai colocar o Espírito dele sobre Gideão, que diz assim: Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. E Deus levanta Gideão, chama Gideão, para que Gideão vá e liberte o povo de Israel das mãos dos midianitas e todos os outros que estavam oprimindo eles. Ou seja, mais uma vez nós estamos vendo que a vitória de Gideão sobre esses povos era porque quem estava com ele? Quem tinha vindo sobre ele, quem tinha se apoderado dele? O Espírito Santo. O Espírito de Deus foi com Gideão para que ele pudesse liderar o pessoal de Israel, para que ele pudesse vencer a batalha. Vamos ver agora Sansão, Juízes 14:6. Quem não conhece Sansão, né? Sansão é aquele homem que era forte, valente, mais forte do que os homens mais fortes que a gente conhece no mundo. E podia fazer tantas coisas, mas a força dele não vinha dele apenas. Tinha um propósito de Deus para ele ter aquela força. Deus tinha escolhido Sansão também como libertador de Israel. Por isso Deus concedeu a ele força, para que ele pudesse vencer os povos que estavam contra Israel. E aqui em Juízes 14:6, desculpa, eu falei Juízes 6, mas é Juízes 14:6. Diz assim: O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao seu pai nem à sua mãe. E eu peguei só esse versículo aqui de Sansão só para a gente ver que como foi que ele rasgou, apoderou-se de Sansão, ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. Era a força do Espírito Santo, não era apenas a força de Sansão. A força de Sansão ele não ia conseguir, mas com o Espírito Santo ele conseguia. Quando ele matou aquele pessoal lá com aquela queixada de jumento, você acha que ele estava sozinho na força dele fazendo isso? Uma pessoa contra o exército todo e ser vencedor? Não. Era o Espírito Santo com Sansão, fazendo ele ser vitorioso, fazendo ele vencer. Aí vamos ver agora os reis. Vamos lá em 1 Samuel 10:6 para a gente ver Saul. A gente vai ver aqui quando o profeta Samuel estava dizendo para Saul, ungindo ele, e foi falar para ele que seria ungido rei, né? E diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. E o que Samuel profetiza com relação a Saul acontece, quando ele de fato encontra os demais pessoas no caminho e ele profetiza e o Espírito vem sobre ele para dar a ele a unção de rei. E também a capacidade para ele poder governar, para ele poder ser rei de Israel. E nós temos também a história de Davi, que foi ungido rei depois de Saul. Né? Vamos lá ver agora lá em 1 Samuel 16:13. Diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Quando o profeta ungiu Davi, o Espírito Santo também veio sobre ele, para o capacitar, para o dar a unção, para dar para ele o poder de realmente ser rei sobre Israel. E aqui a gente vê que Davi também não foi rei na mesma hora. Nós sabemos que Saul ainda estava no reinado, e Davi, ele chegou a servir Saul. E até mesmo quando Saul estava sendo oprimido por um espírito maligno, quando Davi tocava, dava alívio para Saul. Por quê? Por causa do Espírito Santo que estava sobre Davi. Infelizmente, Saul se tornou desobediente em um tempo, depois ele não foi obedecendo a Deus, deixou de ser segundo o coração de Deus. Por isso, Deus rejeitou Saul. E a gente vai conversar também essa questão sobre sermos uma pessoa segundo o coração de Deus, porque o Espírito de Deus hoje está dentro de nós, não apenas sobre. Porque a palavra de Deus também diz, lá que a gente vai ver na Nova Aliança, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E Davi também na Velha Aliança, quando ele pecou, quando ele adulterou contra Batseba, e que veio o profeta e falou para ele, olha, você pecou, você está errado. Davi correu desesperado para os pés de Deus e disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Porque ele sabia a importância do Espírito. E ele não queria perder o Espírito Santo.
E assim como ele não queria perder na velha aliança que estava apenas sobre ele, imagine nós que temos ele hoje dentro de nós, se vamos querer perder aquilo que nós temos de mais precioso, que é ele. Vamos ver agora na nova aliança, para a gente passar para lá, que só alguns exemplos para vocês verem que o Espírito Santo estava sobre eles na velha aliança, e que ele foi com eles, e que ele os ajudou, e que ele os auxiliou. Nós vamos ver que o Espírito Santo também ele foi com Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, quando Jesus veio para a terra e veio cumprir a sua missão, veio cumprir tudo aquilo que havia sido profetizado já por Deus a respeito dele, o Espírito Santo também estava com ele. Ele não estava só. Claro que Deus estava com ele e o Espírito Santo também estava junto. Então vamos ver lá em Lucas 1,35, quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, de que foi o Espírito Santo quem o gerou. E a gente pode ver que o Espírito Santo trabalha, viu? Trabalha muito. Lucas 1,35. Diz assim, isso é quando Maria está perguntando, Senhor, eu sou virgem, como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou engravidar e ter um filho? E o anjo diz, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Quem gerou Jesus dentro de Maria? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus trouxe Jesus para a terra, né? Vamos lá ver agora em Lucas 3,22. A gente vai ver quando Jesus é batizado nas águas, que o Espírito Santo também vem sobre ele. Diz assim, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, e em ti eu me agrado, e de ti eu me agrado. Então, Jesus também ele passou por todos os processos que nós passamos hoje. Nós também nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós vamos para o batismo nas águas. E Jesus passou pelo batismo das águas, porque ele tem que ser o primeiro, né? Tudo ele passou por nós. Então, ele foi batizado também nas águas e o Espírito Santo veio sobre ele. E não só simplesmente veio, mas ele veio de uma forma também corpórea. E também quem estava lá ouviu o que Deus disse, como testemunho de que Jesus de fato realmente era o Filho de Deus e realmente era o Cristo, o Messias, né? E a gente vai ver agora Lucas 4:1. Depois que o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo, diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, o Espírito Santo veio sobre Jesus Cristo, já o encheu, e dali Jesus foi levado para o deserto. Já do deserto nós sabemos que teve um processo lá, mas depois Jesus vai cumprir o seu ministério. Ele vai para essas cidades, vai ministrar, vai pregar o evangelho, vai cumprir de fato aquilo que ele veio fazer aqui na terra. Então, será que nós somos mais importantes do que Jesus, que a gente vai conseguir fazer as coisas sem o Espírito Santo? Cada um de nós tem um ministério, mas nós não vamos conseguir fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo conosco para que nós possamos correr a nossa carreira, até mesmo para cumprir nosso ministério, porque nem Jesus foi sem ele. Por que nós iríamos sem ele? E aí nós vamos ver que tem uma profecia, nós sabemos, que tinha sido profetizado por Deus, que ele derramaria sobre todos, né? Porque lá no Velho Testamento não era só sobre alguns específicos. No Novo Testamento, o Espírito Santo está disponível para todos. Porém, claro, para aquele que crê em Jesus Cristo, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas foi profetizado pelo profeta Isaías e também pelo profeta Joel, de que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre seus filhos e servos. Não só apenas sobre alguns privilegiados. Até mesmo estava conversando com minha mãe, ainda agora, antes de vir para a igreja, falando sobre um fato que aconteceu lá no Velho Testamento. Quando Moisés disse aquilo, lá dos 70 autoridades que vieram, o Espírito veio sobre aqueles 70 autoridades e eles profetizaram na hora que receberam o Espírito. E um jovem do acampamento viu eles profetizando e foi dizer para Moisés, olha, estão profetizando. E Josué ficou com ciúme e disse, não deixe, Moisés, eles profetizarem, não deixe. E Moisés disse, você está com ciúme por mim, quem dera todos de Israel tivessem o Espírito sobre eles e pudessem profetizar. O que Moisés desejou, irmão, nós podemos ter hoje. Naquela época não podia ter. Todos que são de Deus têm o Espírito de Deus sobre eles. Eles não tinham.
Mas hoje, todos nós que somos igreja, que já estamos aqui com o Senhor, temos o Espírito dentro de nós. Não é só a Ana Lídia, não é só quem canta no louvor, não é só quem prega, não. Todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Todos nós temos o privilégio de ter a presença de Deus conosco. Amém? E aí, nós vamos ver também em Lucas 4,14. Que diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ou seja, tudo que Jesus ia fazendo, ele ia fazendo com o Espírito Santo de Deus. Ele ia curando. Nós sabemos que Jesus andava por toda parte fazendo o bem, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, libertando os cativos, abrindo os olhos do cego. E quem era que estava fazendo isso com ele? O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus conosco. O Espírito Santo é o poder de Deus, porque Jesus disse: recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o poder de Deus, é ele quem opera. Se eu orar por alguém e aquela pessoa ficar curada, não fui eu que curei a pessoa. Foi o Espírito Santo de Deus que curou. Eu só fui um vaso utilizado por Deus para proclamar a palavra. Mas eu não tenho poder para curar ninguém. Quem tem poder para curar é Deus. O Espírito Santo de Deus é quem cura, quem vai, quem faz. Quem faz a transformação na vida das pessoas é Ele. A gente só é quem leva a palavra. E aí nós vamos ver. Lá em Mateus 3,11. Nós vamos ver aqui que o Espírito Santo ele só nos foi dado, de fato, para viver dentro de nós, depois que Jesus ele ressuscita, né? Jesus consuma, de fato, a promessa de Deus, que era o sacrifício por nós. Em Mateus 3,11. Onde João fala assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno, nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Então quem é que nos dá o Espírito Santo? Quem foi que nos deu o Espírito Santo? Foi Jesus. Antes ele não podia habitar dentro das pessoas. Mas depois que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos e ele foi aos céus, a gente recebeu de presente o Espírito Santo. E agora vamos ver lá em João 7,38. João 7,38. Que diz assim, Jesus falando: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus estava dizendo que do interior de quem? O quê? Qualquer pessoa? Não. De quem cresce nele, fluirão rios de água viva. E ele estava falando do Espírito Santo. Então quem crê em Jesus tem o Espírito Santo. Amém? E aí nós vamos seguir agora para Atos 1. Não vou nem abrir lá em Atos 1:8, porque nós sabemos, mas vamos lá em Atos 1:8, porque tem uma particularidade lá que eu gosto muito também. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão o quê? Minhas testemunhas, aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então eu ousaria dizer aqui que serão minhas testemunhas em João Pessoa, na Paraíba, no Brasil e até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo ele só não nos dá apenas o poder de Deus dentro de nós, porque de fato ele é o poder de Deus em nós, mas ele também nos faz testemunhar. De quem? De Jesus Cristo. Porque se só quem recebe o Espírito Santo é quem crê em Jesus, então de fato ele também nos guia a toda a verdade, ele nos guia de fato ao Messias, ao Cristo, que é Jesus. Se nós crêssemos em outro Deus, nós não receberíamos o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele só dá testemunho da verdade, ele só dá testemunho de Deus, do verdadeiro Deus. Ele não vai vir para uma pessoa que acredita que Buda é Deus. Ele não vai vir para uma pessoa que acredita que Maomé é Deus. Não, ele só vai vir morar dentro daquela pessoa que acredita em Jesus Cristo, que acredita no Pai.
Amém? Então, o Espírito Santo é a prova de que Jesus é real, de que Jesus ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, se Deus não tivesse aceitado o sacrifício dele, eu e você não teríamos o Espírito Santo conosco. Eu e você não o conheceríamos, ele não estaria aqui conosco. Então, embora não tenhamos visto, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós temos uma prova dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Ele está em nós. Se não fosse verdade, ele não estaria, irmão. Ele não teria vindo. Vamos agora para João 15, 26. João 15, 26. Diz assim: Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês testemunharão também, pois estão comigo desde o princípio. Então, o Espírito Santo, claro, tem uma função aí também, que ele é o nosso o quê? Conselheiro. Ah, você quer um conselho, saber como é que você deve agir em determinada coisa na sua vida? O conselheiro está dentro de você. É o Espírito Santo. Ah, mas eu queria tanto alguém para me dar um conselho sobre essa situação, porque eu não sei o que fazer. Não sei como sair dela. Não sei como me livrar dela. O Espírito Santo está dentro de você. A resposta está dentro de você. Talvez você só não esteja prestando atenção. Talvez você não esteja considerando. Mas hoje à noite é o tempo de você considerar. De saber que você não tem qualquer coisa dentro de você. Mas de que você tem algo muito poderoso dentro de você, que você nem compreende quão grande ele é, e quão poderoso ele é, e quão grandes coisas ele pode fazer e pode realizar. Vamos seguir agora para Romanos 8,14. Onde diz que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas eu quero pegar a função do Espírito Santo aqui. Ele nos guia. Você é filho de Deus? Então o Espírito Santo quer guiar a sua vida. E diz que os filhos de Deus são guiados, não é uma condição, está afirmando, é guiado pelo Espírito de Deus. Então, como filho de Deus, você tem que ser guiado por ele. Você não pode ser guiado mais agora pelo que você acha, pelo que você pensa, pelo você, eu acho que isso é melhor para a minha vida, aí vai. Não, você tem que ser guiado por ele, irmão. Porque ele tem o melhor para você, porque ele sabe o que é o melhor para você. Se ele disser não, não vai, irmão, porque ele sabe o que ele está dizendo. E se ele disser sim, vá em paz. Mas se ele disser espere também, porque você tem que ouvir a voz dele. Sabe? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele, se tiver alguma coisa errada, ele aciona, né, lá dentro de nós. E tem alguma coisa errada, não estou dando certo esse negócio aqui. Quem é? O Espírito Santo, irmão, dentro de nós. É ele falando conosco, é ele preservando a nossa vida, é ele cuidando da gente, é ele zelando por a gente, cuidando da gente. Agora vamos lá em João 16, 13. Diz assim: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Então, o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade, e ele não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir, e nos anunciará também o quê? Coisas que ainda estão por vir. Aí às vezes a gente, meu Deus, começa, a gente está aqui às vezes na igreja, está orando, aí começa a declarar coisas, vai ser uma bênção, essa igreja vai crescer, e você às vezes nem percebe que é o Espírito Santo falando através daquela pessoa, que é o Espírito Santo que está chamando a existência, que é o Espírito Santo que está declarando já a visão que ele tem de nós, porque a gente não consegue ter aquela visão, ele traz para dentro da gente a visão, e ele faz a gente profetizar e chamar a existência, para que ele possa realmente fazer se tornar realidade. Por isso a gente não pode nunca menosprezar a palavra de alguém. Esse irmão fica falando ali essas coisas que eu nem estou entendendo. Você pode não estar entendendo hoje. Guarde a palavra no seu coração,
Porque Maria, quando vinham profetizando sobre Jesus para ela, ela guardava a palavra no coração. Ela não dizia nada. Ela guardava com ela a palavra. Ah, não entendi o que esse irmão disse, não entendi nada do que ele falou. Fique quieto na sua, não menospreze o irmão, porque você não sabe. Você quer que aquela palavra sirva para você amanhã. Aí quando você se depara com a situação, olha, eu menosprezando aquele irmãozinho, pensando que essa palavra não tinha nada a ver. Quando era o Espírito Santo falando através dele para a sua vida. Falando para a sua vida. Né? Às vezes a gente pode dizer, esse irmão quer ser muito espiritual. Tudo dele, já vai orando em línguas, já vai falando, chegando aqui, querendo mostrar para mim que é mais espiritual do que eu. Aí fica declarando essas coisas, nem sabe da minha vida, nem nada. Aí, quando vai no outro dia, a palavra que ele lhe deu, ou no outro dia, ou 2 semanas depois, um mês, não sei. Aí a palavra que ele tinha dado para você, que você pensou que era dele, mas não era, era do Espírito Santo. Aí você vê, poxa, meu Deus, me perdoe. Então não despreze. Não despreze. Guarda no seu coração, e se for de Deus, vai se cumprir. Se não, não vai, pronto. Certo? E eu digo isso por uma experiência pessoal também, minha e do meu irmão, Abraão. Nós estávamos com um pessoal e eles também eram assim, oravam em línguas e bem espiritual. Não, nada contra isso, nada contra o jeito deles, né? E eles estavam orando, e ele, eu quero orar por você, pelo meu irmão. Eu quero orar pela sua coluna. Eu, não, fiquei quieta na minha, assim, na hora eu não entendi, entendeu? Orou pelo meu irmão, disse que meu irmão estava com problema de coluna e tudo mais, mas até então eu nem sabia se meu irmão estava com problema de coluna, não. Mas eu fiquei quieta e meu irmão também ficou quieto. Eu fiz, pai, o Senhor sabe todas as coisas. Se eles estão orando é por uma coisa boa, porque eu não vou aceitar. Amém. Eles oraram, eu concordei, amém, amém, e meu irmão também. Só que Abraão tinha sofrido uma queda jogando futebol. E Abraão, depois, ficou sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Depois, umas 2 semanas depois dessa oração, né? A gente ficou quieto, ninguém comentou nada, nem falou nada, mas dissemos amém e concordamos. Aí, quando foi, Abraão, tô sentindo muita dor na coluna, fui fazer os exames e tal, não sei o quê. Aí o médico foi e disse que tinha dado um probleminha na coluna dele. E tudo mais, ele tem que fazer fisioterapia. Aí foi quando eu me lembrei, meu Deus, a oração do irmãozinho, tá vendo? Eu olhei pra Abraão e disse, Abraão, a oração daquele irmão é pra você hoje, porque Deus já estava cuidando de você. Eu e você, a gente não sabia que isso ia acontecer. Mas Deus sabia, Deus já estava cuidando de você naquela hora. Então, por isso que eu estou dizendo pra você, não despreze as palavras das pessoas. Não despreze. Porque ela pode servir para você amanhã. Já é o Espírito Santo guardando as nossas vidas. Aí vamos ver lá em João 14, 26. Que diz assim, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo nos ensinará o quê? Só algumas coisas? Ele vai só nos ensinar as coisas da igreja só. Vai só nos ensinar aquilo que nós consideramos espiritual, mas aquilo que é natural, ele não vai me ajudar, não. Não é isso que a Bíblia diz. Ele diz que ele vai nos ensinar todas as coisas. O Espírito Santo está disponível para nós 24 horas, para nos auxiliar em tudo. Em tudo. Não interessa se é uma questão ministerial, se é uma questão da igreja, se é uma questão espiritual ou se é uma questão da sua vida. Ele quer lhe auxiliar em todas as coisas. Ele diz que ele lhe ensinará em todas as coisas. Por exemplo, eu mesmo. Quando eu comecei a aprender, eu não queria aprender inglês. E nisso, minha mãe, quem queria que eu aprendesse inglês, eu não queria aprender. Não. Era patriota demais, já basta saber português, eu não quero aprender inglês, não. Tem que aprender. Eu ficava sempre insistindo nisso, eu fui e orei. Disse, olha, Espírito Santo, se o Senhor quer que eu aprenda inglês ou qualquer outra língua, coloque isso no meu coração, desejo, porque não existe. Mas se eu colocar, eu vou querer fazer. E eu orei, coloquei diante de Deus, e o Espírito Santo colocou o desejo no meu coração, de aprender. E eu disse para ele, não coloque só o desejo não, você vai ter que colocar a força de vontade para conseguir. Não só fazer, porque fazer é muito fácil. Muita gente faz inglês e depois não sabe falar, se esquece e tudo mais. Eu disse, eu vou querer aprender mesmo, de verdade. E o Espírito Santo, assim, me ajudou tremendamente. Quando eu estava com menos de uns 6 meses, assim, de inglês, a minha professora ficava assim, Ana Lídia, você nunca estudou inglês? Eu disse, não, só da escola lá. E como é que você está na frente de todo mundo dessa sala? Pra mim, eu estava normal, né? Assim, eu estava aprendendo, claro, com o Espírito Santo e tudo mais, era o Espírito Santo em mim. E Deus usou isso também para alcançar a vida dessa professora, que na época ela era espírita, e ela estava passando por muitas dificuldades na família dela, mas eu nem sabia da história dela, não sabia de nada. Eu sei só que ela ficava, toda aula ela dizia, como é que tu tá mais adiantada que o povo dessa sala, hein? Tu tá estudando alguma outra coisa? Não, só tô aqui com a senhora. Ela,
não pode, porque eu não estou entendendo isso. Você está me enganando. Eu não estou, meu Deus do céu. E essa professora não foi nem eu, ela veio para a igreja. Ela veio para a nossa igreja, ela descobriu onde era a igreja. E ela veio para a igreja, ela disse, me conta logo qual é o seu segredo, né? De você consegue assim aprender, você devia, vou fazer o seguinte. Ela me deu uma bolsa de inglês para eu estudar, porque ela é dona de um curso de, eu não vou dizer qual é o nome, mas ela me deu a bolsa lá no local que ela é dona, né? Ela disse, olha, você não deve estar aqui não, o seu lugar é em tal lugar, porque você está mais atentado que o pessoal, eu quero que você vá para lá. E eu dou a bolsa de estudo para você todinha, e se você quiser pode fazer espanhol, a língua que você quiser lá, tudo que você quiser. Amém, glória a Deus, foi um presente de Deus para mim. Mas ela foi lá na igreja, ela disse, realmente eu tenho que dizer uma coisa para você, foi Deus na sua vida. Porque eu disse para ela, olha, professora, é Deus. Porque eu pedi para ele me ajudar a aprender e pronto. E ela disse, realmente eu não vou discordar de você, porque eu vejo que é Deus na sua vida. Me ensinando, porque você está na frente das pessoas. Era o Espírito Santo comigo. E quantas vezes também você aprende, quando você pensa que aprendeu, aí ainda tem mais para aprender. Aí eu desanimava, meu Deus, aí pensei que sabia e ainda não sei. E o Espírito Santo estava sempre lá, não desista, vamos, glória a Deus, vamos lá. Então, o Espírito Santo estava sempre comigo, me dando força, me dizendo, não desista, você consegue, vai, vamos. Então é sempre ele. É o Espírito Santo nos capacitando. E era uma coisa da nossa vida aqui. Aprender inglês. Talvez você queira aprender inglês, ou sei lá, qualquer outra língua, ou queira tirar notas boas na universidade, e o Espírito Santo está disponível para ajudar você também. Eu estou contando aqui assim um exemplo, só para servir de exemplo para vocês, entendeu? Mas em todas as situações da nossa vida. Só pedir para ele, Espírito Santo, me ajude. Não tem um desejo, pede para ele colocar o desejo no seu coração. Não tem vontade, pede para ele colocar a vontade no seu coração. Porque quando você estiver cansado, ele vai dizer, levanta e vá. Não desista. Você vai conseguir. Era ele, porque às vezes eu, meu Deus, mas ele estava sempre lá comigo. E ele está comigo ainda hoje, porque eu ainda estou estudando. Aí vamos agora também para Atos 2:4. Nós vamos ver aqui a questão do batismo também no Espírito Santo, que é com a evidência de falar em outras línguas. Atos 2:4. Quando se cumpriu, né, a noite do Pentecostes e tudo mais, eles começaram a orar em outras línguas, em línguas estranhas, diz assim, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Ou seja, quem nos capacita a falar em outras línguas? O Espírito Santo, irmão. Não somos nós que capacitamos ninguém. Você vai vir aqui e vai orar em línguas agora. Não somos nós. Quem capacita é o Espírito Santo, conforme o Espírito Santo capacitava cada um. Eu oro de um jeito em oração em línguas. Tem gente que ora só. Não sei, tem gente que fala que tem gente que ora só. Pau. Se for isso que o Espírito Santo deu para ele, deixa ele orar daquele jeito, porque é o Espírito Santo que dá pra gente. Se o Espírito Santo me deu de um jeito, deu para você de outro jeito, irmão, não tem que ser igual. Diz conforme o Espírito Santo capacitava cada um. A gente, porque fulano ora tão bonita a oração em línguas dele, a minha não é daquele jeito. Porque a sua é do jeito que o Espírito Santo quer que seja. E é ele que capacita você para orar em línguas. O que eu acho mais interessante é que todo mundo sabe que quem ora em línguas ora mistérios com o Senhor. Ora segredos com o Senhor. Você não está entendendo o que você está orando. Mas você precisa, porque a palavra de Deus diz que a oração em línguas ela edifica o seu espírito. E muitas vezes eu não sei como orar. Em situações da nossa vida você está não sei o que pedir, não sei como orar, não sei o que fazer. Nós vamos ver que o Espírito Santo também nos ajuda. Mas quando às vezes eu começo a orar em línguas. Eu não sei como orar, eu vou orar em línguas. Eu oro em línguas e vai vindo a oração em português. Depois. Eu começo a orar em línguas. Pai, me ajude, porque eu não sei como fazer essa oração. Eu não sei como pedir para você isso. Eu não sei, estou nervosa, eu não sei como me controlar, eu quero sua ajuda. Eu começo a orar em línguas. E quando eu estou orando em línguas, o Espírito Santo vai trazendo para o meu espírito palavras em português. Eu vou começando a orar. Eu vou começando a pedir. Eu vou começando a falar. Então, muitas vezes, nós não vamos saber como pedir a Deus. Nem o que pedir, nem o que dizer, nem o que falar. Mas o Espírito Santo vai nos ajudar. Então, por isso nós temos que orar em línguas. E não apenas quando a gente precisar. Assim, achar que a gente precisa, não é porque a gente precisa todo dia. Mas quando a gente achar que está numa dificuldade que precisa, a gente tem que orar em línguas para edificar a nós mesmos. Significa que uma pessoa que está orando em línguas está sendo edificada e que não está. Não está sendo, irmão. E a palavra de Deus diz que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. Para que quando vierem os ventos, ela não
caia. E a casa somos nós mesmos. Se estivermos fracos, quando as dificuldades da vida vier, nós vamos cair. Mas se estivermos fortes, nós não iremos cair. E para não estarmos fracos, nós temos que edificar a nós mesmos. Orando em línguas, claro, orando em português, louvando ao Senhor e lendo a Bíblia. E lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, se enchendo dia após dia, né? Então vamos ver lá em João 16. João 16, 7. Nós vamos ver também outra função do Espírito Santo. Mas João 16, 7 diz assim: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é que convence? Quem é que nos convenceu, de fato? Foi o Espírito Santo. Quem me convenceu foi o Espírito Santo. Quem convence você também é o Espírito Santo. E quem vai convencer quem está ainda lá fora é o Espírito Santo. E às vezes a gente se esquece disso e a gente quer convencer as pessoas. Na nossa força, a gente quer, olha, é assim. Ai, meu pai não entende, não. Eu falei milhões de vezes para ele, mas não entende. Porque não é a nossa força, irmão. Porque não somos nós. Porque quem vai convencer ele é o Espírito de Deus. Porque você não está com aquela pessoa toda hora. Você está com aquela pessoa toda hora? Não. Você vai estar com ela quando tiver situações difíceis? Não. Você vai saber o que está passando dentro dela? Não. Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas, ele conhece todas as pessoas, ele conhece o interior das pessoas, ele conhece o coração das pessoas, sabe até os pensamentos delas, pensamentos que você nunca nem vai saber que alguém teve ou deixou de ter. Mas o Espírito Santo conhece as pessoas na intimidade. Então ele sabe como convencer elas. Então quem convence é o Espírito. A nossa parte é levar a palavra. Leva a palavra, prega a palavra, ensina a palavra. E o mais o Espírito Santo é quem vai fazer. O Espírito Santo é quem vai convencer a pessoa. Ele que vai trazer ela para Deus. Amém? Vamos agora lá em Efésios 1:13. Vamos ver também o que o Espírito Santo faz conosco. Diz assim, Efésios 1:13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção, daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Em outras versões diz que ele é o penhor. O que é o penhor, irmão? Quando a gente penhora uma joia, a gente deixa a joia lá no banco. É uma garantia para o banco aquela joia lá, né? De que eu vou pagar, pelo menos o empréstimo que eu tenha feito, ou alguém tenha feito, né? Vai estar lá. É uma garantia de que eu vou voltar para pegar a joia, ou pelo menos para pagar, porque eu tenho que voltar. E trazendo para nós essa comparação, o Espírito Santo, ele nos selou, que somos salvos. Diz que ele nos selou para a redenção, para o dia da redenção. Quando Jesus voltar, ele vai vir buscar o quê? O que pertence a ele. E o Espírito Santo pertence a Jesus. Todo aquele que tiver o Espírito Santo dentro de si vai ser levado com Jesus. Mas quem não tiver, infelizmente, vai ficar. Porque é o Espírito Santo quem nos sela. É ele quem diz, essa carta está selada, ela vai. Se não estiver selada, a carta não vai embarcar. Ela vai ficar. Então, o Espírito Santo, ele nos sela para a salvação, para a redenção, para a glória. Se Jesus for nos arrebatar hoje, ele vai levar as pessoas que têm o Espírito Santo. Amém? Vamos ver agora. Lá em Romanos 8:26. Vocês estão vendo como o Espírito Santo trabalha, como ele tem funções muito importantes para nós. Sem o Espírito Santo, irmão. Romanos 8:26. Diz assim: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Além dele nos ajudar nas nossas fraquezas, diz também que ele nos ajuda a o quê? A orar, né? Quando a gente não sabe, ele intercede por
Nós. Então, o Espírito Santo está intercedendo por mim e por você. Ele está intercedendo pelas nossas vidas. Ele está intercedendo. Você pode pensar, ninguém fez uma oração por mim hoje, meu aniversário é hoje. Mas eu estou dando um exemplo, tá? Meu aniversário não é hoje, não. Ninguém fez uma oração por mim. O Espírito Santo está intercedendo por você todos os dias, irmão. Não fique triste. Não ache que você está sozinho. Não pense que você está esquecido. Porque o Espírito Santo nunca esquece de você. Na verdade, ele nunca deixa você só. Ele está sempre lá com você, todo o tempo. E ele está lá intercedendo por você. Como se não bastasse já Jesus está intercedendo por nós nos céus, né? Porque diz que ele vive para interceder por nós. Jesus Cristo. Diante de Deus. E o Espírito Santo se junta a Jesus. Imagina. Jesus e o Espírito Santo intercedendo por nós diante do Senhor. O que você quer mais? O que você quer mais? Também ninguém pede por mim, ninguém se importa comigo. Jesus e o Espírito Santo estão se importando por você. Estão querendo o melhor para você. Estão dizendo, Senhor, abençoa aquela pessoa. Dê força a ela, dê sabedoria a ela. Está lá pedindo por você. E sabe os livramentos que você tem? O Espírito Santo, irmão. Livra, Senhor. Ele está indo para ali, mas ele não sabe. Livra. Traz para perto. Muda o caminho, Senhor. Muitas vezes. É ele. Muitas vezes não. Todas as vezes é ele que nos dá o livramento, de fato. Né? Às vezes até, meu Deus, me atrasei hoje pro trabalho. Você não sabe que às vezes esse seu atraso fez você se livrar de um acidente. De uma coisa que Deus não queria que acontecesse com você. Mas você não sabe porque você não está vendo. Aí você acha que, não sabe. Mas Deus está trabalhando na sua vida. Guardando sua vida. Guardando você. Amém? E aí nós vamos em Romanos 8:11. Aí mesmo, só voltar um pouquinho. Romanos 8:11. Que diz assim. E o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quem foi que ressuscitou Jesus dos mortos? O Espírito Santo. Ou seja, ele gerou Jesus Cristo. Ele ressuscitou Jesus Cristo. Ele foi com Jesus quando Jesus estava no seu ministério. Ele é que manifesta o poder de Deus. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz as coisas acontecerem nas nossas vidas. Ele que nos ressuscita, ele que nos dá a vida, está dizendo, ele que nos dá a vida. Nós não temos a vida de Deus dentro de nós, de fato nós temos a vida de Deus dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de mim e de você. Está aqui dentro de mim e de você. E eu me lembro de um domingo que eu vim abrir o culto aqui da Praitinha no dia. E o Espírito Santo estava aquela semana toda falando comigo. Eu estou dentro de você. Você tem tudo que você precisa. Porque eu lhe dou a vida. Porque ele é a vida dentro de nós. Eu lhe dou a sabedoria. Porque ele é a sabedoria dentro de nós. Eu lhe dou a alegria. Porque eu sou a alegria dentro de você. Eu lhe dou a paz. Porque eu sou a paz. Eu lhe dou a saúde. Porque a saúde está nele. Eu lhe dou o descanso. Eu lhe dou a fé. E tudo isso está dentro de nós. Dentro de nós. Tudo que você precisa está aqui. Dentro de você. Com o Espírito Santo. É só você usar, irmão. É só você usar. Não tem os dons do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade. Já foi derramado, não diz? Já foi derramado em nossos corações. Já está dentro de nós. Já até usei um exemplo quando eu estava pregando para os adolescentes, que uma vez Senhor, dá-me paciência. E Deus disse, eu já dei. Agora use-a. Deus já deu para nós uma paciência. Deus já deu para nós o amor. É só a gente querer andar naquilo que Deus já nos deu, naquilo que a gente já tem. Você tem um carro e não anda nele porque você não quer. Porque se você tem, é para você usufruir. O que Deus deu para a gente é para a gente usar. Só que às vezes a gente, não quero usar não, Senhor. Não tenho não. Pedindo mais a Deus quando Deus já está aí, você não está nem usando o que eu dei para você. Use o que eu já lhe dei. Use o que Deus já deu para você, irmão. Comece a andar naquilo que o Senhor já deu. Ele já colocou a bondade no seu coração. Ele já colocou a fidelidade no seu coração. Senhor, eu não consigo amar aquela pessoa. Consegue. Você consegue, sim. Porque aquele que lhe capacita está dentro de você, ele capacitando, ele já lhe deu tudo que você precisa.
tudo quanto é necessário com relação à vida e à piedade já está com você. Tudo, exatamente tudo. E aí nós vamos ver aqui em Tiago 4,5, que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele tem zelo por nossas vidas. Tiago 4,5. Tiago 4,5 diz assim: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Não, o Espírito Santo tem ciúme da gente. Então não fica fazendo ciúmes ao Espírito Santo com amizade com o mundo. Porque nós sabemos que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Claro que o Espírito Santo não vai ter ciúme da gente com Jesus, né? Não. Ele tem ciúme da gente quando a gente está com pessoas que não devemos estar. Ou quando estamos em lugares onde não devemos estar. Ou quando estamos fazendo o que não devemos fazer. Ou quando estamos dando tempo da nossa vida para aquilo que a gente não deve dar. Quando a gente deveria estar dando para ele. Por isso que ele tem ciúme da gente. Porque o ciúme dele não é esse ciúme doentio. Mas é o zelo, o cuidado. Você não tem zelo pela sua família, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você cuida? Eu tenho. Eu tenho. Eu não quero que nenhuma pessoa com intenções ruins se aproxime, venha fazer mal para as pessoas que eu amo. Do mesmo jeito, o Espírito Santo também não quer que o mal nos venha. Mas nós temos que ouvir a voz dele. Vamos seguir agora para Efésios 4:30. Que diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo está dentro de nós, vivendo com a gente todo dia, nós já sabemos disso. Então, é na convivência que realmente é o verdadeiro amor, não é isso? Quando a gente convive, que a gente sabe do verdadeiro amor que a gente tem pelas pessoas. O Espírito Santo está com a gente todo dia, irmão. Conhece os nossos defeitos, as nossas qualidades. Sabe do que a gente fez ou deixou de fazer, dos nossos pecados. Nos perdoa. Nos abraça. Quando a gente está triste, nos alegra. Quando a gente está errado, nos corrige. Está sempre lá, irmão. O Espírito Santo está sempre com a gente. Até quando se a gente estiver fazendo algo que ele não deseja que a gente faça, ele não vai simplesmente, eu vou embora, vou deixar você, não, ele fica lá, irmão. Só que ele fica triste. E a Bíblia diz que a gente não deve entristecer ele. Não entristeçais o Espírito Santo. E aí a gente tem que olhar para as nossas vidas e ver, a gente está entristecendo o Espírito Santo? A gente está fazendo alguma coisa que tem deixado ele entristecido? Se a gente tiver, a gente tem que mudar. A gente tem que parar. A gente tem que fazer ele estar feliz de estar morando conosco, não é? Quem gosta de morar numa casa onde fica triste? Ninguém. Quem gosta de voltar para uma casa, uma confusão, uma zoada, uma barulheira? Não, você quer voltar para sua casa, você é um pedacinho do céu na sua casa. Então o Espírito Santo fez de você a casa dele. Não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Aí você vai deixar o Espírito Santo morando numa casa toda suja, bagunçada, desarrumada, que não se importa com ele, que não faz o almoço para ele, que não faz o café para ele, que não faz o jantar para ele. Não. Você vai querer dar o melhor para ele, né? Porque ele fez o melhor por nós, irmão. Deus já fez o melhor por cada um de nós. Será que ele não é digno de receber o nosso melhor também? Tudo Deus tem feito por a gente. Tudo, incrível. Deus faz tudo pelo ser humano. Desde o início. Deus faz tudo por nós. Sempre fez. E o homem cai, Deus não desiste do homem. O homem cai de novo e Deus levanta. Porque Israel, se você for ler o Velho Testamento, irmão, é Israel. Cai, sobe, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. É sempre isso. Não pode ser assim com as nossas vidas. Nós temos que ficar firmados na palavra do Senhor. Nós temos que ficar com Ele. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Não podemos ficar simplesmente brincando. Eu vou brincar e vou aproveitar a minha vida e depois eu me arrependo. Não faça isso. O Espírito Santo se entristece com isso. Vamos ver lá em Mateus 12:32. Onde diz que nenhum pecado
contra o Espírito Santo será perdoado. Mateus 12, 32. Doze, 32 diz assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Só existe uma coisa que não tem perdão, a Bíblia diz, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe, as pessoas, como eu exponho isso aqui agora para vocês. Nós sabemos que nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça. Quando essa graça acabar, o Espírito Santo vai sair da terra e vai levar com eles aqueles que são deles. E os que ficarem aqui, irmãos, vão poder até ir para o céu ser salvos, mas não mais pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eles vão ter que pagar com o sangue deles, com a vida deles. E agora nós estamos recebendo a salvação de graça. De graça. Pelo sangue de Jesus. Ele pagou o preço por mim e por você. Nós estamos recebendo isso. Aqueles que não aceitarem o Espírito Santo, não aceitarem o testemunho de Deus, do Espírito Santo de Jesus Cristo, não vão ter o Espírito Santo. E eles vão ter que pagar com o sangue deles, se eles quiserem, né? Claro. Então, não vamos desprezar o Espírito de Deus que está dentro de nós, porque o Espírito de Deus, ele nos ama. E ele quer que a gente possa ser as pessoas que Deus deseja que a gente seja. Sabe, o Espírito Santo é aquele que nos santifica. Sabe, o Espírito Santo é ele que nos ensina a ser santo. Sabe, eu vou olhar assim, acho que eu não, com certeza absoluta, se eu não tivesse o Espírito Santo dentro de mim, eu não seria a mesma pessoa. Eu seria envolvida pelas coisas do mundo. Mas por causa dele, eu sou quem eu sou hoje. E eu sei que ainda tem muita coisa que eu tenho que crescer, que eu tenho que mudar, que eu tenho que melhorar, irmão. Mas tudo que eu sou de bom é mérito do Espírito Santo. Não vem nada de mim. É dele. É ele me ensinando todo dia. Não vá por aí. Não dê ouvidos a isso. Não siga a maioria. Siga a palavra de Deus. Siga o Espírito Santo. Não importa se o mundo não entende, se eles nos consideram loucos, alucinados por Jesus Cristo. Irmão, você está na verdade. Você está no caminho certo. Esse tesouro é o maior tesouro que nós temos. É o Espírito Santo de Deus conosco, a salvação, o Senhor que nos ama. O Senhor que nos ama. E para encerrar agora essa ministração, eu gostaria que cada um de vocês fechassem os seus olhos para que nós pudéssemos orar. Pai, Pai, obrigado, Pai, pelo teu presente, Senhor, que é o teu Espírito em nós, Senhor. Obrigado porque você não nos deixou sozinhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos instrui em tudo, Pai, porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor é quem nos escolhe, porque o Senhor é quem nos dá os dons, porque é o Senhor quem nos dá o talento, Pai, porque você é quem nos dá as virtudes, porque é você quem nos levanta, Senhor, todos os dias, porque é você quem nos dá a vida, Pai. Obrigado porque é você quem nos faz amar, Senhor, a tua presença, Pai. Obrigado porque é você quem nos faz odiar o pecado, odiar o mundo, Pai. Obrigado, Senhor, porque você tem criado em nós um espírito obediente, Pai, a Ti, obediente à Tua palavra, Senhor. Guarda os nossos corações, para que possamos, Senhor, viver, Senhor, a vida que Tu deseja para cada um de nós. Para que não venhamos nos desviar, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que não venhamos entristecer o Teu Santo Espírito, Senhor. Mas para que Ele se alegre, Pai, em viver em cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos disponíveis em Tuas mãos, para que sejamos a igreja que o Senhor deseja. Para que sejamos verdadeiramente, Senhor, os Teus pés e as Tuas mãos aqui nesse mundo, para que possamos levar o Teu Evangelho, Pai, para a nossa casa, para a nossa família, para os povos, Pai, para as nações, para onde o Senhor desejar. Que o Senhor encontre em nós um coração, Pai, que Te deseja, um coração que Te ama, Pai, um coração que quer ser fiel ao Senhor, um coração, Senhor, que acima de tudo deseja estar contigo todo o tempo, Pai, um coração que não vai se corromper, um coração que não vai se vender, Pai, por dinheiro, Pai, nem por fama, Senhor, nem por prazeres dessa vida, Senhor. Mas um coração, Senhor, que Te deseja, Senhor, mais do que qualquer coisa que a gente possa desejar, mais do que os nossos próprios sonhos, mais do que as nossas próprias realizações, Senhor. Tu és mais do que tudo isso, Senhor, para nós. Nós queremos, Espírito Santo, que você possa fluir dia a dia, através das nossas vidas. Que a gente possa ser sensível à sua voz.
que a gente possa ser sensível àquilo que você tem nos ensinado, para que nós possamos, Senhor, verdadeiramente ser cristãos, como a sua palavra diz, Pai. No nome de Jesus, te entregamos, Pai, em nossas mãos, em nossas vidas. E faça, Senhor, a tua vontade se cumprir em nós. No nome de Jesus. Amém.